Uma vez mais queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por este dia de vida e por estes momentos que Ele permite termos juntamente com vocês. E também somos gratos a todos vocês que nos acompanham diariamente estudando a Bíblia. Nós estamos com certeza aprendendo aquilo que Deus quer nos ensinar e com certeza também muitos de nós estamos colocando em prática estes ensinamentos. Agradecemos onde quer que você se encontre e também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que dão o curtir lá, dedinho de joinha e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando esses estudos. Mandamos um alô aqui especial para Vânia Regina Amorim dos Santos, para sua mãe Elvita, também para sua irmã Miriam e para a filha Maria Eduardo, são lá de Timóteo, em Minas Gerais. Um alô especial também para o Manuel Fernandes, é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Cássia Lima é de Jacobina, na Bahia. Isaura é de Cacoal, em Rondônia. E todos os demais que estudam conosco a Bíblia todos os dias e que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento e, acima de tudo, nos ajudando a colocá-los em prática em nossa vida. Abençoa todos onde quer que se encontram e que as suas lutas, seus problemas, necessidades sejam supridas de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para dar sequência ao estudo desta semana, onde nós estamos falando sobre este convite que Jesus faz a todos nós, vinde a mim, e eu quero convidá-los também para participar conosco do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Postamos um vídeo aula todos os sábados à tarde e esperamos que você esteja participando, e é importante você ser inscrito no canal Hora Tranquila no YouTube, porque ali você tem os vídeos, todos eles postados, não pesa no seu telefone, é grátis e você pode acessar a hora que você quiser, onde você estiver, e além disso compartilhar com outras pessoas que você quer dar estudos bíblicos. Faça parte também daqueles que estão estudando conosco a Bíblia aos sábados neste curso bíblico. Nós vamos hoje falar um pouco mais a respeito deste convite que Jesus nos faz. Ontem nós falamos que Jesus nos convida a tomar sobre nós o jugo que Ele nos oferece. E não vamos precisar repetir muito, mas você sabe que o jugo é a canga que é colocada sobre os bois. E os judeus, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando a respeito do jugo, porque eram impostos muitos jugos pesados, fardos pesados sobre os judeus que queriam fazer a vontade de Deus. E então os líderes daquela época, líderes religiosos, eles impunham pesados fardos e era impossível para os judeus observarem as regras e também esses fardos que eram colocados sobre eles. E eles não tinham condições, e mesmo nós hoje também não temos condições de suportar sozinhos os fardos que nós carregamos. E é por isso que Jesus convida para que nós possamos ir a Ele e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós sabemos que estamos hoje vivendo uma época em que a mansidão ela é subestimada. As pessoas elas olham a humildade de uma pessoa com chacota. Elas zombam daqueles que são humildes, daqueles que não são pessoas espalhafatosas, pessoas barulhentas e pessoas extravagantes, exageradas. As pessoas que não são assim hoje, que gostam daquelas músicas barulhentas, aqueles batuques fortes, e essas pessoas então que procuram viver uma vida diferente, elas são zombadas por esses que a mídia está tentando impor que as pessoas sejam desta forma.
Mas Jesus, ele diz que nós, se quisermos herdar o reino de Deus, nós precisamos ser humildes, gostar das coisas simples, estar prontos a ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. E então, nós vemos que muitos padrões do mundo são opostos àquilo que Deus considera importante e valioso. Nós lemos em Mateus, no capítulo 5, no verso 5, quando Jesus estava ali apresentando o seu sermão chamado Sermão do Monte, Jesus, ele viu que grandes multidões afluíam a ele, e então ele assentou-se e começou a ensiná-los. E então Jesus começou a falar aqui a respeito dos valores que são necessários àqueles que querem estar no reino de Deus. E um destes valores, ele diz aqui em Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra. Então, felizes são aqueles que são humildes. Não é que você vai se gloriar, né? Se jactanciar da sua humildade, não é isso, não é? Por quê? Porque se você é uma pessoa humilde, que procura andar de acordo com a vontade de Deus, obedecer os seus ensinamentos, as pessoas vão ver no seu modo de viver. Você não precisa dizer, é porque eu sou humilde, se gloriar na sua humildade, né? Então isso já mostra que você não é uma pessoa humilde. E então, nós encontramos na palavra de Deus algumas referências a respeito desta humildade que Jesus requer de cada um de nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 3, no verso 4, ele escreveu: em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Então, aqui diz o apóstolo Pedro, um espírito amável e sereno, quer dizer, uma pessoa humilde. É isso que Deus requer de nós cristãos, a humildade. Também lá no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 57, verso 15, o profeta Isaías escreveu: o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde. É com esses que Jesus habita. É claro que o Espírito Santo trabalha com todas as pessoas, tentando moldá-las, tentando fazer entender que é necessário a pessoa seguir o exemplo de Jesus. Muitas pessoas, elas são exaltadas, elas se orgulham daquilo que são, daquilo que elas conseguem, daquilo que elas possuem. As pessoas buscam a honra e a glória para si mesmas. E o Espírito Santo trabalha com essas pessoas para que elas sejam humildes, que reconheçam que elas estão naquele posto, chegaram naquele patamar, porque Deus esteve com eles, abençoando-os e ajudando-os, então, humildemente a aceitar. Pela graça de Deus eu estou aqui, pela graça de Deus eu consegui isso, Deus tem estado comigo, me abençoado, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Então isso é reconhecer que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de realizar nada de bom e nem conseguir êxito em nossa vida se Deus não estiver trabalhando conosco. É claro que precisa de o nosso esforço, né? Porque sem o esforço próprio nós não conseguiremos aprender. Mas este esforço, ele tem que ser aliado à força que Cristo nos dá, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então, quando nós conseguimos êxito em nossa vida, quando nós somos colocados em uma posição de destaque, nós precisamos reconhecer que foi pelo poder de Deus, porque sem Ele nada nós conseguiremos fazer. Nós sabemos que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus, ele deixou o seu trono na glória e veio viver entre nós. Ele veio dar a sua vida por nós. Mas nós temos também um outro personagem na Bíblia que foi Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Moisés, ele é um tipo de Cristo, só que Moisés, ele chegou a se oferecer
a morrer pelo povo, quando Deus disse que ia destruir aquele povo, Moisés disse, não, então risca meu nome do livro, né, se for assim. E Moisés, ele chegou a se oferecer pelo povo, mas Moisés não podia morrer por ninguém, porque ele não era Deus. Moisés era um pecador, como nós também. E então todos nós necessitamos, carecemos da glória de Deus em nossa vida para sermos vitoriosos. Então, Moisés foi um símbolo, né? um tipo de Cristo, só que ele não podia dar a vida porque Moisés também dependia de um Salvador. E todos nós também somos dependentes de Jesus em nossa vida, que é aquele que morreu por cada um de nós, que deu a sua vida por nós. Que exemplo de humildade de Jesus. E muitas das vezes nós nos orgulhamos, né? Nós nos exaltamos, nós não queremos nos humilhar para fazer determinadas coisas que nos são pedidas para fazer, porque nós julgamos que aquilo não é serviço para nós, que não é um posto que nós deveríamos ocupar, porque é muito humilhante. Mas querem mais humildade do que Jesus demonstrou? Ele que é o dono do universo, o criador, mantenedor, vir a este mundo, se dar por cada ser humano. Vocês se lembram daquela cerimônia do lava-pés, que ninguém dos discípulos queria lavar os pés uns aos outros, e Jesus viu a intenção deles, leu o coração deles, e Jesus então, tomando aquela bacia com água e cingindo-se com a toalha, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque o menor no reino do céu se tornará o maior. Então, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós quisermos, irmãos, alcançar a vida eterna, nós precisamos colocar sobre nós este jugo que Jesus nos oferece, caminhar com Ele, aprender a humildade com Ele, e então estarmos prontos para servir ao nosso semelhante. E aí sim, nós estaremos prontos a transmitir esta mensagem de humildade e amor de Jesus para cada ser humano e também sermos herdeiros do reino que Jesus foi preparar para cada um de nós. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Bíblia. Nós estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. E nos lembremos que Jesus ele continua nos convidando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.